A missão de Deus designa a autorrevelação de Deus como aquele que ama o mundo, o envolvimento de Deus no e com o mundo, e a natureza e a atividade de Deus. Essa atividade compreende tanto a igreja quanto o mundo. Essa é a missão de Deus. E mais do que ler essa definição apresentada por David Bosch, eu gostaria de apresentar alguns textos bíblicos que falam sobre a missão de Deus. O primeiro texto, muito conhecido de toda a igreja, se encontra em Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. O texto é tão famoso que Walter Kaiser ele chega até a falar de Gênesis 12 como a grande comissão do Antigo Testamento. Naquela passagem, o Senhor chama Abraão e convida Abraão a sair da sua terra, do meio da sua parentela, para que então Deus possa abençoá-lo, possa dar a ele uma terra, possa dar a ele uma grande descendência, tão grande que nem se pode enumerar, para que ele possa, no final das contas, abençoar a todos os povos. Nisso nós percebemos que a missão de Deus, ela tem um caráter universal. Deus deseja abençoar e alcançar todos os povos, todas as etnias. Lá em Apocalipse, no final das Escrituras, você percebe a adoração de pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. O segundo texto ainda se encontra no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 19, versículo 4 até o versículo 6, quando o Senhor fala para Moisés algumas instruções que Moisés deveria dar ao povo. Especialmente o versículo 5 diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre os povos, porque a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdote, nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Nessa passagem aqui nós percebemos então o Senhor mostrando que ele agiu em favor de Israel e ele salvou Israel do cativeiro egípcio. No entanto, a razão pela qual Deus fez isso era para se mostrar Deus Salvador, mas também para que Israel servisse como nação santa e reino de sacerdote. Ora, todos nós conhecemos a função do sacerdote, que é representar Deus entre os povos, entre fazer essa conexão entre Deus e os homens. Então, não somente a tribo de Levi, mas nessa passagem todo o povo de Deus tem essa definição por natureza. Somos sacerdotes. Uma verdade muito impactante na época da Reforma. Martinho Lutero e os outros reformadores falaram da igreja como sacerdócio, falaram da doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, corroborados pelo próprio testemunho do apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9. Nós somos geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Ainda no Antigo Testamento há um outro texto que embasa a missão de Deus muito importante. Se encontra no Saltério, o Salmo de número 67. O Salmo de número 67 é um pedido do salmista para que ele possa abençoar tanto a si mesmo como o povo. Ele diz, então, seja Deus gracioso para conosco que nos abençoe, para que se conheça na terra o seu caminho. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Então, o salmista convida, mais uma vez, apresentando essa estreita relação de bênção com a missão de Deus. Parece que no Antigo Testamento, as bênçãos que Deus dava para o seu povo era para que o seu povo pudesse fazer o seu caminho conhecido em toda a terra. Agora, no Novo Testamento, há outras passagens que fundamentam a missão de Deus. Em Atos capítulo 13, nós temos ali o primeiro chamado missionário do Novo Testamento, na era da igreja. Se encontra na igreja de Antioquia, que havia muitos profetas e mestres, enquanto a liderança e toda a igreja serviu ao Senhor, enquanto eles exerciam a sua função primordial de adorar o Rei dos Reis, o Espírito Santo tomou a iniciativa de chamar homens para anunciar o seu evangelho entre todos os povos. Ele disse, separai-me agora Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. E eles então obedientemente foram em relação com a sua igreja para as nações e pegaram então o evangelho, todo, como você pode perceber ao longo dos próximos capítulos da narrativa. E o último texto, então, se encontra na maravilhosa epístola de Efésios, no capítulo 1. E aqui eu quero mostrar para você que a missão de Deus tem caráter salvífico. O plano de Deus era fazer, na plenitude dos tempos, todas as coisas convergirem em Cristo. Como diz o pastor Tiago Albuquerque, Deus está unindo as duas pontas da eternidade, fazendo com que todas as coisas possam convergir
em Cristo Jesus. Portanto, a missão de Deus tem caráter salvífico. Deus quer alcançar com salvação pessoas de todas as tribos e de todas as etnias. Diante disso, então, nós somos chamados a participarmos e a engajarmos, cooperarmos com o que Deus está fazendo no mundo. Participe você também da missão de Deus. Que Deus lhe abençoe.